O que são metodologias ativas? Por mais estranho que pareça, eu sou um pesquisador de metodologias ativas, mas antes de falarmos delas, precisamos pensar na sala de aula tradicional. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre metodologias ativas, uma visão geral. Depois nós teremos um outro vídeo onde nós abordaremos 10 metodologias ativas mais modernas, mas as metodologias ativas elas não são atuais, são muito antigas, elas talvez não receberam esse mesmo nome desde sempre, e a ideia é que antigamente as pessoas, o educando, ele tinha um nível de atenção de 50 minutos e depois esse nível de atenção caiu vertiginosamente, alguns dizem 5 minutos, e teve uma reportagem que ficou famosa aí recentemente, Thaís, que foi que o nível de atenção de um adolescente era inferior a de um peixinho dourado. É claro que isso é meio uma coisa muito, uma afirmativa muito forte, né? Mas eu queria começar falando qual é a sua visão sobre metodologias ativas. Você acha que é importante as metodologias ativas dentro do contexto educacional que estamos vivendo, Thaís? Não, primeiro que o nível de atenção ele caiu mesmo, né? Mas você sabe por que caiu, Ricardo? Por quê? Porque os meninos agora que estão entrando no nível superior e os mais novos também, eles são nativos digitais, né? Então a informação ela é muito rápida. Então a informação está a uma teclada, né? Vamos teclar e já temos a informação. Então eles têm um acesso muito rápido à informação. Então assim, para eles terem uma atenção, né, em alguma atividade além de 15 minutos, por exemplo, é muito mais difícil do que uma pessoa que teve outras formas de atividades que não só as digitais, né? A informação era diferente. Você ia à biblioteca, Ricardo? Ia bastante. Isso, ia bastante à biblioteca. Eu também. E a biblioteca a gente faz o quê? A gente vai lá, busca o livro, né? Folheia o livro, senta para estudar o livro, e fica horas ali em cima de um livro, fazendo resumo e pega outro livro. Hoje você vai no Google, você tem informação ali à mão, né? Mas respondendo a sua pergunta, as metodologias ativas, elas são muito importantes, entendeu? Justamente por isso, porque esses garotos de hoje, né, os alunos, os estudantes de hoje, eles são diferentes do que nós fomos, né? Então era bem diferente do que um dia nós fomos. E aí elas são importantes porque elas trazem um contexto que eles precisam mais, que é a colaboração, que é a cooperação, né? A colaboração, a cooperação. Então, assim, eles precisam mais desse contexto do que antes, né? A gente viveu, né? Anteriormente. É verdade. Só que nós também somos afetados. Atualmente, quando eu fui pesquisar melhor sobre essa questão do peixinho dourado, né? Porque foi algo que foi noticiado em um grande jornal no mundo, que foi o New York Times, e depois que compartilharam muitas vezes essa notícia, eu fui atrás para ver se era fidedigna realmente, e realmente tem alguns pontos que são muito controversos. E aí, no início dessa pesquisa, Thaís, é um artigo interessante, ele começa assim: você não lerá este artigo até o final. Aí eu ri na cara do artigo, né? Eu falei, não é possível, esse cara não me conhece. Eu leio vários livros por semana, eu ia para a biblioteca, como a Thaís disse, eu não sou nativo digital, eu não estou tão contagiado com tudo isso, apesar de viver de tecnologia também. E aí ele começou com essa afirmativa, e aí no primeiro parágrafo ele fala que uma instituição fez uma pesquisa, que ela geralmente faz pesquisas comparando algumas características humanas de outros animais. E aí ele coloca o site dessa instituição. O que eu fiz? Cliquei nesse site. Aí na hora que eu estava no meio da leitura ali do outro site, eu falei, eu não li o artigo até o final. O problema também é que nós somos bombardeados, todos nós, a todo momento, com muita informação, e isso muda um pouco a nossa perspectiva sobre o mundo.
mesmo além da característica de muita informação, nós percebemos uma evolução na característica do nosso pensamento sobre o que é aprender, o que é educar, o que é ensinar. Então, outra característica interessante que subjaz o conhecimento sobre as metodologias ativas é a ideia de que o conhecimento não é o mais importante. Nós precisamos construir competências, habilidades, competências e atitudes para o século XXI, para além do conteúdo, competências intra e interpessoais. Nós percebemos aí que nós precisamos ter mais empatia, termos mais iniciativa nas coisas. Você que fez o seu doutorado na área de competências, o que você pode nos ensinar sobre isso? Você acha que é importante pensarmos em competências na hora de planejarmos os nossos cursos? Sim, temos que pensar. Inclusive, teve uma live que nós fizemos na semana passada com a Academia Finatec, que nós falamos sobre isso, né? Então, uma coisa que a gente tem que pensar agora, enquanto educador, é que a gente tem que pensar em competências transversais. Quando a gente trabalha as metodologias ativas, a gente trabalha essas competências transversais, porque as competências são conhecimentos, habilidades, atitudes contextualizados, né, dentro de um contexto, né? Então, a gente trabalhando competências transversais, ou seja, por que a gente tem que pensar assim? Porque se a gente for olhar no mercado, o contexto do mercado, a gente vai ver que tem profissões que vão desaparecer, principalmente aquelas profissões que têm um cunho muito repetitivo, aquelas em que um algoritmo pode substituir um pensamento humano, ou seja, tem muito padrão. Então, se tem muito padrão, né, um algoritmo ali pode substituir, né? E profissões que vão surgir e que a gente não tem muita noção ainda do que vai ser, né, pela transformação rápida. Então, se a gente for pensar, até falei na live, né, um aluno que ele entra hoje na graduação, né, que ele vai formar daqui 4 ou 5 anos, que seja, né, quando ele sai da graduação, ele já está desatualizado, provavelmente, porque ele estudou no primeiro ano, já está desatualizado do último ano. Então, o conteúdo não é importante? Não é isso que eu falei, o conteúdo é muito importante. Só que nós temos que ver que é importante também que competências transversais sejam trabalhadas, né? Então, quando a gente usa metodologia ativa, a gente consegue trabalhar essas competências transversais. Então, a gente consegue trabalhar uma criatividade, a gente consegue trabalhar a colaboração, a gente consegue trabalhar a empatia. Então, várias competências transversais que, independente da profissão que esse aluno vai seguir, ou independente da carreira dele que ele esteja trilhando, essas competências elas vão ser úteis para o seu futuro, né? Certo. Eu estava pensando aqui, Thaís, o que nós podemos fazer com relação as nossas posturas em sala de aula, as nossas posturas nas nossas práticas diversas pedagógicas, seja no ensino presencial, no ensino à distância, nas educações que são fora da sala de aula, em ambientes diversos. E aí eu estou lembrando aqui das teorias que nos dão suporte teórico para o desenvolvimento dessas metodologias. São várias as metodologias que são modernas, são metodologias ativas que são reconhecidas nacionalmente e internacionalmente, e um desses grandes autores das teorias de aprendizagem que realmente ele circula nas principais publicações, tem vários autores, mas um realmente nós vemos com bastante frequência é o Ausubel. E ele fala sobre a aprendizagem significativa. A ideia da aprendizagem significativa é quando nós temos conteúdos que são potencialmente significativos e nós conseguimos que o estudante faça correlações. Nós não, ele consegue, né? Nós conseguimos planejar um bom ambiente para que ele consiga fazer com maior facilidade ou com maior potencial de acontecer a aprendizagem significativa, que é quando ele faz a ancoragem desses conceitos novos, dessas ideias, dessas experiências, conceitos anteriores. E é nessa atividade, nessa ação
de fazer um conteúdo que antes era lógico para um conteúdo que Ausubel chama de psicológico, que é aquele que é individual, idiosincrático para cada pessoa, essa é uma experiência do estudante. Não é uma experiência do professor. As experiências, elas pertencem ao estudante, como diz o professor Mauro Rabelo no prefácio do livro do 300, e ele fala com muita propriedade sobre isso. Então, realmente, independente de ser um público nativo digital, que aí realmente surge esse assunto com bastante urgência, a educação ela muda o contexto. Quando nós entendemos a aprendizagem significativa, pensando que aquela pessoa que está compartilhando suas experiências, está construindo a sua aprendizagem, é o protagonista de sua aprendizagem, daí que vem a ideia do ativo, né, aprendizagem ativa, as metodologias ativas, metodologias baseadas em aprendizagem ativa, o aluno é o protagonista, o estudante é o protagonista e ele que faz essas correlações. Eu percebo que isso é uma característica própria das metodologias ativas. A gente tem que pensar que o papel do professor nessas metodologias, Ricardo, é justamente facilitador, né? E a educação ela tem que ser centrada no estudante, então tem que ser nas necessidades daquele estudante. Então, quando a gente faz isso, né, a gente trabalhando com metodologias em que estimula o protagonismo, a autonomia do estudante, a gente justamente faz aquele link que a gente estava falando anteriormente, né, de trabalhar essas competências transversais, né, então isso é muito importante. E aí você falou muito bem, né, do Ausubel com a aprendizagem significativa, que é justamente fazendo um contraponto do que geralmente a educação tradicional faz, né, em que a centralidade está no professor, e a gente tem que trazer essa centralidade para o estudante, né? Certo. Thaís, eu estou passando algumas imagens aqui, antes eu passei sobre o Weight, depois nós podemos conversar mais, e nós iremos fazê-lo na escolha que nós fizemos de 10 metodologias ativas que são muito conhecidas, muito utilizadas aí, em diversos locais do país e também em diversos locais do mundo, e eu passei aqui algumas imagens do Rei e Rainha da Derivada e do Weight. Do Rei e Rainha da Derivada eu percebo aí uma diferença, foi nascido em meados de 2003, atualmente é feito em vários locais também do país, e é uma atividade onde, é claro que você participou desde o primeiro, do Rei e Rainha da Derivada, você viu que ele também é aplicado em outros contextos, como na área da saúde, na área do direito, tem o Rei e Rainha do direito penal, o Rei e a Rainha da equilibração, na área da química, anatomia. Né? Da anatomia, da ergonomia, que são as áreas que você mais trabalha. E algo que eu percebo no Rei e Rainha da Derivada é essa aprendizagem ativa de ação mesmo, de você perceber o aluno compartilhando os seus conhecimentos, indo ao quadro. Um erro que eu vejo, um erro não, mas fugindo um pouco do tradicionalismo, quando o professor ele detém o poder de ter o quadro para si, quando você libera esse espaço para outras pessoas, você está dando a oportunidade de aprendizado pelo erro, a pessoa também aprender, descobrindo que o erro é natural do aprendizado. E eu queria que você falasse, já que você também ajudou a consolidar a ideia do Weight, vou colocar aqui algumas imagens. No Weight tem alguns pontos que são vários pontos, mas um deles são os projetos. Você acha que os projetos, a aprendizagem baseada em projeto, ela tem características de aprendizagem ativa? O aluno é protagonista realmente no PBL? Sim, é protagonista desde que se conduza realmente a aprendizagem baseada em projetos, né? A gente vai falar com mais detalhes em outro vídeo, mas existe uma metodologia para isso, né? Mas sim, é uma metodologia ativa, que ela trabalha várias competências, inclusive, queria falar aqui da avaliação, né, que nós fizemos, né, Ricardo, do Weight, do antes e o depois, né, nós tivemos um resultado muito legal no desenvolvimento de competências transversais. Então, assim, bem legal, porque, assim, existe, sim, uma evolução
de competências quando a gente trabalha com projetos. Isso é interessante, né? E você comentou aí também no Rei e Rainha da Derivada, é bom a gente colocar também com relação às recompensas e às punições, né? Então, assim, quando a gente trabalha em cima das recompensas, né, de dar o protagonismo, então a gente tem áreas cerebrais acessadas nisso também, né? Então, entrando um pouco de neurociência, falando um pouquinho de neurociência para vocês, a gente tem áreas de recompensa, isso dá satisfação para o estudante fica satisfeito, ele se motiva, tem motivação intrínseca aí, quando ele tem esse tipo de atividade, né? Porque ele se sente parte de um projeto. Isso é uma recompensa, né? Então a recompensa não é só ponto, né? Como a gente estava falando ali. Então, não é uma recompensa também, né? Necessariamente baseada no behaviorismo, né? A ideia de ter uma contingência de reforço sem criticá-los também. Se você faz parte de um grupo, por exemplo, se você se sente pertencente, as áreas de recompensa, elas são ativadas, entendeu? Então, assim, são áreas que dão satisfação ao estudante também, né? Algo que eu percebo aqui nessas fotos, analisando rapidamente, é que você vê muita colaboração e muita união. E aí você falou muito bem, se sentir parte de um grupo é um dos maiores motivadores humanos em diversas áreas, nós sabemos isso, mas são exploradas de formas distintas. Você acha que a colaboração ela está presente nas metodologias ativas com frequência? Sim, elas estão presentes, né? E aí a gente tem, por exemplo, o Weight, que você citou, tem a colaboração. Quando trabalha o Rei e Rainha da Derivada, tem a colaboração. O Sumaê, a gente tem, que você não citou aí, mas né, ele também tem a colaboração, né? E em outras metodologias, a aprendizagem baseada em projetos, baseada em equipes. Então, tudo isso daí vai ter a colaboração como uma das competências a serem trabalhadas. Então, para as pessoas que estão acessando esse vídeo de maneiras diversas, chegaram até esse nosso vídeo, e tiverem interesse em entender mais sobre metodologias ativas, eu creio que a gente poderia consolidar a ideia de que realmente é batido. Qualquer pesquisador de metodologias ativas ou qualquer pesquisador iniciante nessa área vai saber que a ideia é dar protagonismo. No caso aqui do Rei e Rainha da Derivada, é só um exemplo de diversos outros, mas só para ficar didaticamente mais compreensivo, é uma metodologia onde os alunos vão até o quadro, nós invertemos a sala de aula, eles aprendem de forma colaborativa, tem um processo de gamificação intrínseco. Lembrando que a gamificação não é um jogo especificamente, mas traz elementos motivadores dos jogos. E também nós observamos muito nas metodologias ativas a colaboração e a construção de competências para além do conteúdo. Principalmente as competências chamadas de soft skills, que são as competências sociais. As competências intra e interpessoais. E pela sua experiência também, Thaís, você trabalha com isso há muitos anos, né? O que você percebe dos estudantes? Eles geralmente gostam desse tipo de metodologia? Você observa, é claro que todo professor que for aplicar a metodologia ativa, ele vai perceber no primeiro momento o engajamento maior do estudante, uma motivação para participar, mas além disso, o que mais você observa nos seus estudantes? Eles gostam muito, né? E assim, é interessante que você consegue com que o estudante tenha mais atenção, que é o que a gente estava falando anteriormente, que o estudante hoje não tem, né, tem pouca atenção, ou é desatento, vamos assim dizer, né? Com as metodologias ativas, com esse tipo de estratégia, a gente consegue mais atenção desses estudantes, com a atenção aumentada, com certeza a memória a longo prazo vai estar aumentada também, e esse estudante vai conseguir reter mais informações. Então, é importante, eles gostam também, tem satisfação, né? Então, tem as motivações, o engajamento, né? A motivação e o engajamento, e eles ficam muito mais interessados no conteúdo, né? Eles veem um propósito naquele conteúdo, né? Uma outra característica, são muitas metodologias ativas, a gente não vai conseguir esgotar o tema em tão pouco tempo, mas
Alguns pontos interessantes é quando nós saímos somente da ideia do engajamento para outras competências. E em algumas dessas metodologias, nós conseguimos diminuir o nível de solidão nos estudantes, por exemplo. Que eles consigam encontrar apoio na diversidade, crescer na diversidade, dentro de uma sala de aula heterogênea. Esse é um ambiente belíssimo para se construir com base em metodologias ativas. E eu tenho certeza que, se você quiser seguir esse caminho, você não se arrependerá. Thaís, eu creio que é isso. Você tem mais alguma coisa para dizer sobre esse primeiro vídeo sobre uma visão geral das metodologias ativas? Não, acho que é isso mesmo. A questão é que quem ficou interessado é bom buscar, ler mais, estudar, que é muito interessante, né? Tem várias metodologias, então assim, a gente vai encontrar aí das mais diversas para todos os gostos de professores, né? Para que os professores se sintam à vontade até de selecionar aquelas que mais se identificam. Mas é isso mesmo, né? Buscar, ir atrás, né? Estudar mais sobre as metodologias para poder aplicá-las. Com certeza. No nosso próximo vídeo falaremos sobre 10 metodologias modernas, metodologias ativas. Peer Instruction, que é uma bastante conhecida, são 6 que não são nossas e 4 são advindas aí de nossas pesquisas. Peer Instruction, que é a aprendizagem entre pares, vamos falar sobre a sala de aula invertida, que é muito conhecida, vamos falar sobre PBL, jogos sérios, gamificação, vamos falar também sobre TBL, que é Team Based Learning, e que é aprendizagem baseada em equipe, 4 que nasceram de nossas pesquisas. Uma delas é o Rei e Rainha da Derivada, você pode aplicar em diversos contextos diferentes. Vamos falar sobre o SUMAE. Aí eu já aproveito para agradecer a Thaís, ela foi um ponto fundamental na história do SUMAE, ela que estimulou que o SUMAE acontecesse em diversos locais do país. Vamos falar também sobre o 300, que é uma metodologia, foi considerada a melhor metodologia de apoio ao aluno do país em 2015, e vamos falar sobre o EIT. O EIT também, a Thaís é uma das pesquisadoras do EIT, tenho certeza que será um prazer falar com vocês daqui a pouco no nosso vídeo sobre 10 metodologias ativas modernas. Um grande abraço e até a próxima.